Fala galera Smart, eu sou o Pedro da Smart Leilões e o tema desse vídeo é Descubra como começar no mundo dos leilões de imóveis. Se você já entendeu que leilão de imóvel é muito bom, é rentável, mas não sabe por onde começar, o vídeo para você dar start é esse, combinado? Então, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês o quê? Eu vou ensinar para vocês quais são as diferenças dos tipos de leilão e falar qual é o leilão ideal para você começar. Depois disso, eu vou destrinchar para vocês como fazer uma análise e como fazer uma proposta e arrematar o seu primeiro imóvel. Combinado? Antes da continuidade, siga aqui o nosso canal do YouTube. No canal da Smart Leilões você pega conteúdo demais sobre leilões de imóvel, ok? Então não deixe de se inscrever aqui, ative a sua inscrição agora, tá joia? Vamos lá, galera. Eu vou espelhar para vocês na tela aqui todo o nosso passo a passo para você fazer a sua primeira arrematação em imóveis de leilão, tá joia? Aqui, galera, nós vamos falar sobre os tipos de leilão rapidamente para você entender e eu já vou te indicar qual é o leilão que você vai começar, qual é a modalidade. Vou te mostrar onde encontrar esses imóveis de leilão, qual é a melhor modalidade para você começar dentro desse tipo que eu vou te dizer, como saber se o imóvel de fato é uma mina de ouro, reluz, é ouro de fato, ou é bijuteria, ou é furada. Vou te falar isso aqui nesse vídeo e vou te mostrar aqui também, estratégias para vender rápido, porque não adianta nada o imóvel ser bom, você arrematar bem, mas não colocar o lucro no bolso. O lucro no bolso só chega na hora em que você revende o imóvel arrematado, tá joia? Então, sem mais delongas, eu vou falar para vocês o seguinte, a verdade é, por onde começar? Imóveis caixa, galera, ok? Mas não só imóveis caixa de todas as modalidades. O primeiro passo, e eu vou explicar depois por quê, para você começar com tranquilidade, é os leilões da venda direta da caixa. Eles são subdivididos em venda online e a compra direta, combinado? Vou explicar para vocês esses dois formatos e vou explicar para vocês por que começar por eles, porque eles são mais tranquilos e porque a Smart te auxilia a fazer a viabilidade financeira e jurídica deles. Então, dá para começar ali dando o primeiro passo neles e depois avançar para os leilões mais difíceis, tá joia? Vamos lá então. Tipos de leilão. Antes eu preciso explicar para vocês quais são os tipos de leilão existentes, galera. Você vai ter, a grosso modo, os leilões extrajudiciais obrigatórios e os leilões judiciais. Como é que eles são subdivididos? Pelo próprio nome, né? Diz, os leilões judiciais são aqueles oriundos de processos judiciais, tá? Uma dívida trabalhista, uma dívida condominial, uma dívida fiscal, uma dívida de qualquer natureza em que o devedor não pagou o seu débito, o credor vai lá e vai entrar com uma ação judicial para cobrar. Continuou não pagando, o juiz vai determinar a penhora do imóvel e vai leiloar o imóvel para fazer jus a essa dívida. Esses leilões são muito bons, são muito rentáveis, mas eles exigem que você avance um pouco mais no conhecimento. Nada que seja um bicho de sete cabeças, mas para começar é mais palatável você começar nos leilões extrajudiciais. E aqui eu separo os extrajudiciais entre os obrigatórios e a venda direta à caixa. Os obrigatórios, gente, são o seguinte, são os leilões de primeira e segunda praça obrigatórios de acordo com a Lei de Alienação Fiduciária, Lei 9.514 de 97. Essa lei foi uma mudança de paradigma no mundo dos financiamentos imobiliários. A partir daí, a pessoa compra o imóvel financiado pelo banco, o banco aliena o imóvel em garantia e pode retomar sem nenhum processo judicial, não tem a burocracia de antigamente da hipoteca, tá joia? E essa lei fala, o imóvel tem que ser levado em primeiro leilão pelo valor, tá, que ele vai oferir, o valor de avaliação dele ou o valor do ITBI dos dois o maior, e na segunda praça pelo valor da dívida, ok? Então, o banco tem que passar por essa fase, seja a Caixa Econômica Federal, que é o banco que mais financia e, por consequência, mais retoma imóveis, seja outros bancos, Itaú, Bradesco, Santander,
Banco do Brasil, os grandes bancos, Inter ou essas credoras, eles são obrigados a passar pelo leilão de primeira e segunda praça se eles ali querem retomar o imóvel de você, se você não, né? Quem está assistindo aí é investidor. Se aquele devedor, se aquela pessoa que financiou não pagou, combinado? Só que ali, apesar de não existir um processo judicial, você tem a figura de um leiloeiro público intermediando essa venda. Esse leiloeiro público ele é comissionado em 5%. Se você der o lance, você tem que honrar o lance, senão você vai pagar o leiloeiro, você vai pagar multa. Tá joia? Então ali também exige-se que você já esteja mais convicto, mais avançado nos seus conhecimentos para você arrematar. Agora, passou da primeira e segunda praça, os bancos podem vender o imóvel como eles bem quiserem. É verdade, tá joia? Então, o imóvel passa a ser um bem não de uso lá do banco e aí ele começa a vender do jeito que ele quiser. Os outros bancos, em geral, continuam leiloando através de leiloeiros e continuam colocando regras de multa, você se não honrar tem que continuar pagando o leiloeiro, tá? Então, ali não muda muito nos outros bancos a relação ali com os leilões de obrigatórios de primeira e segunda praça. Já na Caixa Econômica Federal, na venda direta, tá? Ela simplesmente tira o leiloeiro da jogada, tá? Então você, além de economizar, não ter que pagar mais 5%, você não tem ali que se desistir, se você depois que deu o lance, achar que o imóvel, aprofundar sua análise, você não precisa ali de pagar o leiloeiro, tá? E você não precisa ali pagar multa para a Caixa. A Caixa tem algumas regras que ela pode te suspender se você ali não der muitos lances e não honrar esses lances, mas ela não te cobra multa e ela não te cobra o leiloeiro, porque não existe leiloeiro, você dá o lance direto no site da Caixa. Então, vai ser essa modalidade aqui que a gente vai esmiuçar para você, que você pode dar o primeiro passo com mais tranquilidade e de forma mais rápida, tá joia? Vamos agora, então, galera, para onde encontrar esses imóveis da Caixa Econômica Federal. Você pode encontrar esses imóveis, tá, no site da Caixa, direto. Só digitar Imóveis Caixa no Google que você acha esses imóveis, tá? Agora, o que acontece? Se você fizer a busca pelo próprio site da Caixa, o site da Caixa, ele não tem filtros muito avançados. Então, se você quiser fazer um filtro, olhar imóveis que estão em disputas, imóveis que aceitam financiamento, só imóveis que aceitam financiamento, eu quero encontrar imóveis em determinada região, o filtro é ruim, até que ele filtra por região, mas ele é ruim. Então, ali, o site da Caixa, ele não é tão fácil de manusear, não é tão fácil de ordenar os seus interesses, porque vocês vão ver que a sua garimpagem cada vez mais vai ter que ser assertiva. Você tem cerca de 30 mil imóveis no site da Caixa. Se você não tornar ali assertivo, precisa estabelecer metodologia. O seu imóvel, você vai fazer, por exemplo, uma análise de crédito, tá? Então, preste atenção. A gente já explicou em vários vídeos que comprar financiado é vantajoso nas arrematações. Você vai, por exemplo, fazer uma análise de crédito, vai ver que você tem 200 mil reais de crédito. Você vai procurar imóveis de 1 milhão para dar lance? Não, você vai focar ali nos imóveis ao redor de 200 mil, às vezes abaixo disso, porque às vezes é bom comprar 2, 3 imóveis em vez de um só, tá joia? Então você vai tornar sua garimpagem mais assertiva. Com os filtros lá no site da Caixa, não é tão trivial. Já com os filtros do site da Smart Caixa, você consegue aqui, ó, fazer filtros melhores. Então a Smart Leilões foi atrás de facilitar a vida para vocês nesse ponto. Eu vou mostrar aqui para vocês esses dois sites, tanto o site da Caixa, olha aqui na minha tela, ó, tá aqui já, ó, Imóveis Caixa. Esse é o site da Caixa, tá, gente? É só jogar lá Imóveis Caixa no Google que você vai achar. Você pode começar a buscar seu imóvel aqui, ó, clicar Busque seu imóvel, e aqui você tem que selecionar estado, cidade e modalidade. Tá vendo que ele tem poucas opções? Vamos colocar aqui São Paulo, por exemplo. Opa, botei Tocantins. São Paulo. Vamos botar a cidade aqui. Vamos botar a cidade de... Ó, Ilha Comprida? Não. Vamos botar aqui Santos. Vamos botar aqui a modalidade que eu quero. Eu quero imóveis da venda online. Pronto. Próximo.
próximo de novo, você vai lá encontrar. Só tem um imóvel aqui, vencendo daqui 7 horas. Mas você não tem grandes filtros. Por exemplo, se esse imóvel ele está aceitando financiamento, se esse imóvel aceita FGTS ou não, tá? Então, se ele está em disputa ou não, não tem grandes filtros. Já se você vai no site da Smart Caixa, você tem isso aí de uma maneira mais facilitada. Então, vou mostrar aqui para vocês isso. Ó. Agora, no site smartcaixa.com, galera, que eu estou mostrando para vocês aqui agora, vocês fazem toda essa busca com filtros facilitados. Então, olhem aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, você tem filtros aqui, ó, 50 imóveis em disputa, imóveis com financiamento. Tem filtros avançados aqui abaixo vocês, da avaliação, ó, modalidade, até 500 mil, filtrar por área, filtrar por valor, filtrar por FGTS, se aceita ou não FGTS. Tem muita gente que dissolve o FGTS, que não rende nada. Eu só quero imóveis que a Caixa já baixou o preço dele. Você pode fazer imóveis Caixa, todos esses filtros aqui. Eu vou clicar imóveis aqui nesse com filtro, decréscimo imóveis de preço, em disputa, para vocês verem. Ó, 11 imóveis encontrados que estão em disputa. Será por que eles estão em disputa? Vamos ver esse aqui, ó. Imóveis em Salvador, Bahia. Você vem aqui primeiro, você é levado para dentro do site da Smart Caixa e não se preocupe, você não precisa dar o lance aqui no site da Smart Caixa. Imóvel da venda online e da venda direta Caixa, você só dá o lance dentro do próprio site da Caixa. A gente aqui só facilita a sua vida e você é direcionado para o site da Caixa, ok? Então vamos aqui, ó. Você pode chamar a Smart Leilões Caixa para te auxiliar, tá? Então tá aqui o telefone, tá aqui você clicar o WhatsApp, aqui o Cresce da Smart Caixa, depois na hora que for fazer a proposta, mas você pode clicar aqui, ó, no laranja aqui, ó, ver leilão. Na hora que você clicou em ver leilão, tá vendo que apareceu aqui, ó, esse retângulo do lado? Imóvel em disputa, quer dizer o quê? Que, apesar de faltar 7 horas, alguém já deu o lance nesse imóvel. A partir do momento que alguém deu o lance desse imóvel, está em disputa, até zerar o cronômetro, combinado? Então, a gente pode ver isso aqui, ó. Acompanhe aqui os lances registrados nessa disputa. Ó. Se eu clicar aqui, vem, ó, lances registrados. Já tem uma pessoa que deu lance, ó, de 119.070. Você pode vir aqui e dar o seu lance. E, em geral, mais na hora de zerar o cronômetro, que é 18 horas, começa uma disputa se o imóvel de fato estiver ali muito visado. Se não, ótimo, você leva sem disputa, tá joia? Mas está aqui esse filtro. Então, é super legal. O site da Smart Caixa é onde você pode garimpar da melhor forma possível. Sendo que você pode garimpar utilizando esses filtros aqui, tá bom? Ou você pode simplesmente aqui, ó, planilha completa de imóveis. Você pode clicar aqui, ó, e fazer um download aqui, ó, em Excel da sua planilha completa. Quem gosta de garimpar em Excel também pode, combinado? Então, vamos voltar lá para o nosso mapa mental que eu já ensinei para vocês aqui, onde vocês podem garimpar. Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso daqui da tela, ó. Pronto. Vamos voltar aqui. Pronto. Então, ó, tá aqui, smartcaixa.com, pode ser smartleilõescaixa.com.br ou smartcaixa.com. Lembrando, apenas 15% dos imóveis Caixa são vendidos, tá bom? Então aí, ó, você pode encontrar várias oportunidades, tem muito imóvel lá e poucos são vendidos. E a Caixa indicou que dobrará e já está, de fato, colocando mais imóvel para venda aqui no ano de 2025. Então, você que está vendo esse vídeo, está vendo ele na hora certa. Aí agora eu quero explicar para vocês o seguinte, eu já falei um pouquinho, mas eu quero ensinar para vocês aqui, ó, deixa eu ver se eu aumento essa tela. Quero ensinar para vocês as modalidades, um pouquinho mais didaticamente, antes da gente avançar, tá joia? Então, galera, como eu já tinha avisado, você tem um leilão de primeira e segunda praça, que eles são obrigatórios. Tá lá, ó, valor, primeira praça, valor da garantia atualizada, valor que o imóvel foi avaliado na época do financiamento, ou o valor de avaliação da prefeitura para fins de TBI. É essa a determinação da lei, o que for o maior. Não foi arrematado, em geral não é arrematado na primeira praça, porque ninguém quer comprar imóvel de leilão
pelo preço de mercado. Se você for comprar preço de mercado, você vai na imobiliária, visita o apartamento, etc. e tal. Não, a gente quer comprar imóvel descontado, então vai para a segunda praça. E o lance da segunda praça é lance mínimo, valor da dívida contratual mais despesas de consolidação. Então, eu comprei o imóvel por R$ 500 mil, já paguei R$ 200 mil já amortizou R$ 200 mil da minha dívida, né? Por mais que eu já tenha pagado muito mais de 200 mil, parte da parcela é para amortizar a dívida, parte é para juros. Os juros não amortiza a dívida, o que amortiza é a parte excedente da parcela. Ok, já amortizei R$ 200 mil, minha dívida atual está em R$ 300 mil. O banco me notificou 1, 2, 3 vezes para eu purgar a mora, não purguei. Aí o banco tem que fazer o quê? O procedimento de consolidação de propriedade. Ele vai lá, paga o ITBI para consolidar a propriedade, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ele paga os custos registrais, ele ali tem alguns custos envolvidos nessa retomada. Ele soma a esses R$ 300 mil da minha dívida, esses custos, despesas de consolidação, e fala, esse imóvel vai ser leiloado em segunda praça por R$ 320 mil. Pronto, é esse o valor da segunda praça por lei. Tá? O banco não pode escolher esse valor. Por vezes, se a pessoa já amortizou pouco da dívida dela, vamos colocar que a pessoa comprou o imóvel por 500 mil, financiou 500 mil e amortizou só R$ 10 mil. O imóvel da primeira e da segunda praça vai ser quase a mesma, o valor da primeira e segunda praça vai ser quase o mesmo. Então não é interessante, ninguém arremata. O imóvel passa depois para outra fase. Tá? Então, ali o banco não tem margem de escolha, vai depender do tanto de dívida que a pessoa tem. Daí, gente, antes de passar para venda online e para compra direta, que são as modalidades que eu falei para vocês, que são as mais vantajosas, porque não tem leiloeiro, não tem 5%, você pode desistir da arrematação, a Caixa ela resolve fazer uma terceira praça com o leiloeiro, que ela dá o nome de licitação caixa, ou licitação aberta. Nessa licitação caixa, o valor da avaliação da Caixa, ela já tenta aplicar algum desconto, boa parte das vezes. Os descontos às vezes não são tão atrativos, mas ela já pode colocar um desconto maior do que o da segunda praça. A partir daqui, a Caixa e o banco, e qualquer banco, vende o imóvel pelo valor que ele quiser. Ele não está obrigado mais aos ordenamentos da lei. A Caixa resolve fazer uma terceira praça com o leiloeiro simplesmente por escolha dela, porque ela pede ali o leiloeiro para averbar os leilões negativos no cartório, então como contrapartida ela faz uma terceira tentativa com o leiloeiro. Nessa fase aqui, quais são os deméritos dela? Além de ainda ter o leiloeiro, então ter que pagar ainda os 5% do leiloeiro, mesmo se você der o lance e depois quiser desistir, não dá para desistir. Se for desistir, você vai pagar os 5% do leiloeiro e está sujeito à multa. A Caixa não possibilita financiamento aqui na licitação aberta, tá joia? Nunca possibilita financiamento na licitação aberta. Primeira e segunda praça ela até oferece, tá? Que ela tá doida para desovar aqui o imóvel, então ela oferece financiamento. Na licitação aberta, como ela está cumprindo só um protocolo, um contrato que ela fez com os leiloeiros, ela não abre para financiamento. Ela volta a oferecer, vez sim, vez não, financiamento só na venda online e na compra direta. Então essa é uma modalidade que, para você que está começando, tem que ter convicção. Pode aparecer oportunidades à vista e que valem a pena? Pode, mas você tem que ter convicção, porque senão você vai morrer no dinheiro do leiloeiro se você quiser desistir, tá bom? Passou aqui para venda online, para compra direta, gente, daí você tem todo o auxílio da Smart Caixa para fazer essa arrematação. Você, a partir do momento que sua proposta é vencedora, a Caixa manda para você um boleto com 2 dias para você fazer o pagamento. E a própria Caixa orienta para você aprofundar a análise desse imóvel para ver se vale a pena e para a imobiliária credenciada Caixa que está te auxiliando, te auxiliar nisso. O Grupo Smart Leilões criou a imobiliária credenciada Smart Caixa, a única presente nos 27 estados do país, justamente porque para fazer esse trabalho para vocês, porque a gente viu que não tinham imobiliárias capacitadas para fazer esse trabalho direito para vocês no país inteiro, então a gente foi atrás de suprir essa dor de vocês, combinado? Então, nesses 2 dias, além de você próprio dever aprofundar sua análise, a Smart Caixa te auxilia. Ela vai lá, ela faz um levantamento dos dados da matrícula do imóvel, ela faz um levantamento da viabilidade financeira do imóvel, pega amostras de imóveis semelhantes e te fala, olha, pelo que a gente achou dessas amostras aqui, o estimativo de valor do imóvel é esse.
ela entra em contato, se necessário, com corretores da região para validar essa amostragem, ela faz uma viabilidade jurídica, ela pesquisa se tem ações judiciais do devedor contra a Caixa, e se tiver, ela vai lá e faz uma análise se essa ação oferece risco ou não, ou se essa ação já está até transitada em julgado, que é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é existir a ação, tá, gente? E já ter contestação estapafúrdia do devedor, já ter julgado do juiz, é o melhor dos mundos. A Smart Caixa auxilia tudo nisso nos 2 dias. E aí pode ser que nesses 2 dias você vire e fale assim, ah, não, eu achei que valia a pena esse imóvel, mas não vale não. Ô, Smart Caixa, eu não vou pagar, o que eu tenho que fazer? Smart Caixa vai falar só assim, é só não pagar o boleto, não vai ter multa, não vai ter leiloeiro, que você vai ter que arcar, tá joia? Então, o Smart Caixa vai te auxiliar a tomar a decisão. Ou não, Smart Caixa, eu quero pagar esse boleto. Ótimo, então pague o boleto e depois a gente também vai cuidar de todo o pós-arrematação para você, de todos os embaraços, de registro, de TBI, escritura, etc. Auxilia na desocupação amigável, tá joia? Então, essas modalidades são as que a gente incentiva você a dar o seu primeiro passo, tá joia? Qual que é a diferença entre elas, gente? É que nessa venda online, o cronômetro está rodando, igual ali que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, você tem ali, às vezes a Caixa coloca 4 dias de cronômetro rodando, às vezes coloca 7. Eu sei que ela coloca um cronômetro rodando e se você der lance, o imóvel não vai ser seu na hora. Você tem que esperar o cronômetro zerar, ver se vai ter disputa, disputar se tiver outra pessoa, estabelece o seu lance máximo e disputa e pronto. Já na compra direta é quando o cronômetro zera. Esse mesmo imóvel que estava aqui com o cronômetro rodando, zerou o cronômetro e não apareceu nenhum interessado em dar o lance. Aí você vai falar, ah, então se não apareceu é porque é ruim o imóvel. Não necessariamente. Eu mesmo já arrematei vários imóveis que estavam com o cronômetro zerado, que deram ótimas lucratividades, tá? Então a única diferença de uma para outra é que nessa aqui, o cronômetro zerado, se você clicar no botão e der o lance, o imóvel é seu na hora, tá? Não tem disputa, o imóvel é seu na hora. Combinado? Então são essas modalidades, a gente incentiva que você comece nessas 2 daqui. Vamos agora adiante, galera. Vamos aqui para... pronto, agora como saber se o imóvel vale a pena? Poxa, nem tudo que reluz é ouro, correto? Então a gente vai falar para você aqui, ó, 5 passos para você saber se o imóvel vale ou não a pena. Galera, primeiro passo, localização. Tem um ditado popular que fala o seguinte, qual que é o primeiro critério que você deve olhar no imóvel, se você estiver interessado em comprar ele, independente se for leilão ou não. Primeiro critério, localização. E aí o pessoal brinca. Quais são o segundo e o terceiro? Localização e localização. Localização é fundamental no imóvel, tá? O imóvel, estando bem localizado, gente, a liquidez de venda dele, o valor de venda dele é outro. Claro que a localização vai depender com o tipo de imóvel, com o padrão do imóvel. Às vezes não é problema, as pessoas falam assim, a localização, então só vou, tem uma cidade tal que eu quero arrematar, eu só vou arrematar naquela área se ela for nobre. Não, gente. Existe, todo balaio tem sua tampa. Então existe imóvel que vale a pena na favela, na beira da favela, não tem problema. Um balaio que vai encaixar direitinho com a tampa, morando lá, com alguém que quiser morar nele. Então pode ser que ele não te interesse. Eu não estou falando para vocês, mas ele interessa. Então você só tem que arrematar onde é área nobre, onde só se convenha a você. Ah, não, localização boa para mim é perto do colégio do meu filho, é perto do meu trabalho. Para você, para outra pessoa, não. Então a primeira coisa que você tem que prestar atenção é pare de pensar que esse imóvel vai ser para você, para sua moradia própria, tá? É muito comum acontecer isso no começo. Não tire isso da sua cabeça. Ah, esse imóvel só tem um quarto, é pequenininho demais. Minha família hoje precisa de 3, 4 quartos. Gente, os imóveis pequenos são os que têm alta liquidez. Para você não serve, mas para outra pessoa serve. Então tire isso da cabeça. O que a gente vai analisar então em localização, gente? Olha aqui, a gente vai descobrir onde o imóvel fica exatamente para avaliar atratividade, segurança e valor de venda. Utilize o Google Maps ou o Google Earth, tá bom? Como que você vai fazer isso? Se você for no Google Maps, o que eu te recomendo? Eu recomendo você utilizar a linha do tempo do Google Maps. Vou até abrir aqui para vocês.
Ó, vou jogar aqui, ó. Google Maps. Google Maps tá aqui. Vamos abrir. Ó, vou jogar o meu bonequinho aqui, ó. Nem sei aonde que abriu esse Google Maps. Vou jogar aqui, ó. Perto desse Burger King. Pronto. Aí, olhem, gente. Seguinte. Você vai ver aqui em cima, ó. Outubro de 2011. Olha, tá aqui em cima, pequenininho. Tá vendo? Se você clicar aqui, você vai ver se tem mais fotos ou não. Tô achando que esse aqui não tem fotos históricas. Então, por isso que só tem essa não tem fotos mais antigas, ó. Vamos ver. Aqui, pronto, ó. Aqui, que já estava numa arruela ali, ó. Então, aqui já temos fotos, ó. Maio de 2022. Se eu clicar aqui, ó, em ver mais datas, então eu clico aqui, ó. Ver mais datas. Olha aqui embaixo. Aparece fotos mais antigas. Então, eu estou vendo que existe essa estrutura aqui hoje. Parece um galpão sendo feito. Se eu clicar em outubro de 2011, eu vejo que não tinha isso em 2011. Então é legal para você ver a característica de adensamento da região, ver se tem lotes vagos, se não tem, se eles estão sendo construídos imóveis novos recentemente ou não, se o imóvel que te interessa, se ele foi reformado recentemente ou não. Muitas vezes eu estou interessado numa casa, eu olho 5 anos antes, eu vejo uma pintura, um portão trocado, eu falo, opa, por dentro também deve estar legal, tá? Então isso é um meio legal. Outro, aqui, eu vou buscar, ver se eu acho aqui para vocês, ó. Aqui, ó, Google Earth Pro. Dentro do Google Earth, galera, você tem aqui, ó, imagens de satélite. Você tem imagens aqui, ó, rua históricas de satélite, galera. Então você consegue medir o imóvel por cima, você consegue ver se o imóvel estava lá há mais tempo ou não. Ali no Google Maps, você só vê a foto do Street View, que é o carrinho do Google. Aqui você vê imagem de satélite mesmo, viu? Ó, vou aproximar aqui, por exemplo. E agora, ó, é aqui que eu vou clicar, tá? Ó, que vocês vão clicar nesse reloginho aqui, nesse cronograma, ó. Tá vendo? Aí você começa a ter fotos históricas. Vamos passar para cá, ó. Vamos ver se eu consigo passar, ó. Ó, ó, ó. Temos até 2024 só. Vamos ver aqui, ó, 2023, entendeu? Tem fotos às vezes de 10 anos antes, galera. Então, vocês podem utilizar essa ferramenta também, tá joia? Então, utilizem as duas ferramentas para olhar. E olha aqui também, você pode chegar aqui, ó, e clicar em medir, tá? Tem uma reguinha aqui em cima, ó. Reguinha, tá aqui, ó. Mostrar a régua, tá? Se você clicar nessa régua aqui, você pode chegar e medir, ó, a área e tal. Depois é só chegar e ó, você pode colocar aqui, ó, polígono, ok? E chegar e medir o imóvel, tá joia? Então você já conseguiu ver como faz para olhar Google Maps, Google Earth, etc. Olhar o imóvel. Vamos voltar lá para o nosso mapa mental. Dentro do próprio Google Maps, se você clica com o botão direito, você vê, pesquisar ali. Você pesquisa imobiliárias até para você ligar e perguntar como é que está a precificação daquele imóvel, como é que está ali o mercado imobiliário na região. E você consegue ver, por exemplo, se tem salão de beleza, se tem farmácia, se tem ali um hospital, se tem colégios na região. Isso ajuda você a ver ali se a localização é boa ou não, tá joia? Passando adiante, galera, valor de mercado. Você vai fazer amostras, tá? Você vai pegar amostra de imóveis em portais, tá? E ver, fazer a sua avaliação prévia. Não tem mistério. Você está olhando o imóvel que ele fica na rua A, número X. Você vai digitar rua A, número X no Google. Em geral, você vai encontrar se tem imóveis ou no mesmo condomínio, se for imóvel condominial, ou vai encontrar imóveis do bairro, da região. Você pode jogar. Aí, se não encontrar pelo número exato, você joga só o número da rua. Não encontrou pelo número da rua, joga o número do bairro, joga o número da cidade, se ela for minúscula, cidade de 5, 10, 15, 20, 50 mil habitantes, joga o número da cidade. Você consegue ver ali quanto que é mais ou menos um metro quadrado de construção naquela cidade, consegue chegar no valor do seu imóvel. É assim que faz a avaliação. Se você pegar um laudo de avaliação de um profissional, ele faz pelo método amostral em geral.
Existem outros métodos? Existem. Existe o método de você avaliar o terreno, avaliar o custo de reprodução daquela construção, que é aí você vai pegar o valor do CUB, etc. Mas o modo amostral vale demais. Fora isso, você vai ligar, como eu já falei, para o corretor da região depois, para validar as amostras que você fez. Tá joia? Não tem mistério você avaliar o valor de mercado. Analisar o edital e a matrícula do imóvel. Tá? Edital, gente, no caso dos imóveis caixa de regra online, de venda online, compra direto, ele chama regras da venda online. Simplesmente assim. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica. Vamos lá no site da Caixa. Tá aqui, ó. Estamos vendo um imóvel caixa aqui, não estamos? Olha aqui, ó. Regras da venda online. Você clica aqui, ó. Ele abre as regras da venda online para vocês. Então aqui estão todas as regras. Se você tiver dúvida, você chega, por exemplo, normalmente as pessoas têm dúvidas sobre débitos e pendências, sobre multa, etc., penalidades. Você chega aqui, ó, e consulta. Então tá ali, ó, regras da venda online. Ela é mudada de vez em quando, tá? Mas ela tem ali uma certa... São poucos pontos que são mudados. Você quer ver a última vez que ela foi mudada? Você pode ver lá no site dos imóveis caixa, imóveis à venda. Vamos ver aqui se... Ó, aí você vai vir aqui em downloads, que ele te leva lá para baixo. E aí vai estar aqui, ó, regras da venda online. Ele foi atualizado a última vez no dia 25/4/2025. Se você quiser saber se já foi atualizado recente, para você se atualizar e buscar, você vai aqui, ó, e clica aqui. E detalhe, ele fala aqui qual que foi a última alteração dessa versão, tá vendo? Ó, mudou o item 7.1, 7.1.1 e 18 e 14, tá joia? Então você consegue conferir ali. Então, confiram as regras da venda online e você tem que conferir a matrícula do imóvel, gente. Então, vamos voltar aqui para aquele imóvel que a gente estava. Vamos ver se eu consigo. Pronto, onde que você vai conferir a matrícula do imóvel? Está aqui, ó, baixar matrícula do imóvel. Você baixa a matrícula e está aqui. Apresenta. Se você está começando agora no mercado e nunca viu uma matrícula imobiliária, interessado em imóvel de leilão. Isso é uma matrícula. O que que ela é, gente? Ela é nada mais, nada menos, fazendo analogia, do que como se fosse uma certidão de nascimento desse imóvel combinado com uma ficha corrida do imóvel, tá? Então aqui, ó, o imóvel nasceu. Vamos ver quando é que ele nasceu. Nasceu em 2004, ou pelo menos a matrícula desse imóvel nasceu em 2004. Então aqui, ó, conjunto número 83, localizado no 9º andar do edifício Avenida Paulista, fala as dimensões do terreno, etc. Fala quem que é o proprietário inicial, fala o registro anterior, que é a matrícula mãe. Um terreno, ele é uma matrícula mãe. Se você cria um condomínio, aquele terreno com 10 apartamentos, aquela matrícula mãe dá origem a 10 matrículas filhas. Isso aqui é uma matrícula filha, você está vendo que é o 9º andar de um edifício. Então, é uma unidade condominial. E aqui vai vendo, ó, agora começa a ficha corrida. Averbação 1, procede a averbação para constar que o imóvel dessa matrícula encontra-se cadastrado na prefeitura número tal. Averbação 2, aqui, ó, prenotação, aí corrigindo o nome do Arnaldo. E aí vai, até que você vai ver lá na frente, ó, provavelmente a consolidação de propriedade do banco, quando o banco retoma o imóvel porque a pessoa que financiou não foi foi mal pagador. Ó. Então tá aqui, ó, Sandro alienou para a Caixa, depois vem a Caixa e faz aqui, ó, consolida a propriedade, ó, consolidou, ó, tá aqui, tá? Então, em 2021, a Caixa consolidou a propriedade do imóvel. Não estou conseguindo selecionar a palavra consolidado, mas está aqui de todo tamanho, tá, gente? Ó, consolidado. Aí você fala assim, poxa, Pedro, mas esse imóvel, então, foi consolidado em 2021. Nós estamos em 2025, estou gravando essa aula para vocês em junho de 2025. Esse imóvel deve ser ruim demais. Por que ele está aí à venda até hoje, depois de 4 anos? Galera, primeiro, pode ser que esse devedor, na época, tenha entrado com uma ação judicial pedindo suspensão do leilão para o juiz, contestando uma série de coisas para a Caixa. Se foi isso, ótimo. Por quê? Porque daí provavelmente ele já fez várias contestações, não tem nem o que alegar mais. Isso aí agarra, né, o andamento dos leilões obrigatórios e, consequentemente, da venda online futura. Mas essa fase já passou, o que importa é que hoje ele está na venda online. Agora vamos colocar, não, pode ser que tenha acontecido, tudo bem. Pode ser que tenha acontecido do leilão primeira e segunda praça ter acontecido, ok, lá na época ele não contestou nem nada. Só que o imóvel estava com valor muito alto e a Caixa não conseguiu
vender ele por aquele valor. A Caixa vai testando o preço, gente. Tá? Então pode ter acontecido algum fator em que a Caixa esteja até hoje testando o preço. Talvez agora tenha chegado no momento correto, no preço ideal desse imóvel. Então não existe imóvel ruim, existe imóvel com preço maior do que vale a pena. A joia, você vai fazer a sua análise, não importa se ele está lá 1, 2, 3, 4, 5 anos. Um imóvel com 4 anos é bem provável que tenha tido algum processo judicial antes. Isso não é problema, pelo contrário, isso é solução, porque muitas partes das vezes o que poderia ser contestado já foi nesse imóvel. Agora vamos lá. Então, voltando, né? Estamos na matrícula do imóvel, já apresentei para vocês a matrícula e o edital. Você confere aqui, vê se está tudo certinho e vai para frente. Viabilidade financeira. Vale só você, então, avaliar o imóvel, falar, não, esse imóvel vale 200 mil mesmo. Não vale? É essencial você avaliar, tá? Pega uma premissa aqui. Um arrematante smart, ele nunca vai confiar no valor de avaliação que está lá no site da Caixa ou no site de qualquer outro banco. Você sempre vai fazer a sua própria avaliação do imóvel do leilão, combinado? Agora, basta apenas fazer a avaliação do imóvel? Pô, o imóvel vale 200, eu vou dar um lance de 120, pô, vou lucrar 80 mil? Não basta. Existem outros custos envolvidos, tá? Num imóvel. E não é só porque ele é de leilão, não. Existem outros custos envolvidos, inclusive, se você for comprar um imóvel hoje na imobiliária, você vai ter que pagar o ITBI, que é o Imposto Municipal de Transmissão de qualquer forma. Você vai ter que pagar a escritura, você vai ter que pagar registro do imóvel. Por vezes você vai ter que fazer uma reforma no imóvel porque ele não está do jeito que você quer. Então, existem custos envolvidos, você tem que fazer a viabilidade disso. Então tá aqui, ó, você tem que estimar gastos com documentação, com desocupação, tá? Sei que vocês que estão começando têm muito receio de desocupação. Vou falar para desocupação para vocês a seguir. Reforma do imóvel. Saibam que fazer uma reforma, às vezes, uma pintura já muda o jogo de um imóvel, gente. Às vezes o imóvel está sendo rechaçado pelas pessoas porque está mal pintado, com uma simples pintura, ou um reposicionamento maior, uma fachada, etc. Vale a pena você fazer, às vezes, uma reforma assertiva, despesas mensais, até revender o imóvel. Você não vai pagar IPTU, você não vai pagar condomínio? Isso é um investimento. Então você deve estimar, pô, vou demorar 6 meses, 12 meses para vender esse imóvel, eu vou colocar tudo no ponto do lápis para saber se vale a pena ou não vale. A Smart ensina vocês a calcular tudo isso, tá joia? A gente tem vídeos sobre isso, eu não vou adentrar nessa questão por aqui. Estimar débitos de IPTU e condomínio, gente. Você tem que saber que a Caixa Econômica Federal, ela, na modalidade de venda online e venda direta, ela passou a, por vezes, cobrar do arrematante, passar a responsabilidade para o arrematante, débito de IPTU e condomínio, e por vezes ela arca. Antigamente, se você está vendo esse vídeo, por acaso já arrematou imóvel Caixa, está querendo retomar aqui, ou se você já viu falar que a Caixa bancava tudo antes, isso era verdade até 2024. A partir de 2025, a Caixa falou, para eu conseguir colocar mais imóveis no mercado, eu preciso repassar a responsabilidade de débito de condomínio e IPTU para o rematante. Eu vou dar mais desconto nos imóveis por conta disso, não se preocupem, eu vou colocar mais imóveis, mas eu preciso me livrar dessas despesas e repassar para vocês. É uma questão orçamentária, é uma questão de uma empresa pública tem essas questões de equilíbrio ali, despesas e receitas, tá joia? E aí a Caixa, então, passou a cobrar, às vezes, despesas de condomínio e IPTU de vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, vou colocar aqui, opa, será que vai dar? Vamos ver. Ó, que ficou bom aqui a tela para vocês. Então vamos lá. Você vai verificar isso no própria página do imóvel, tá? Lá na página do imóvel vai estar falando se é responsabilidade sua ou não. Vamos ver o caso concreto e depois a gente volta aqui para o caso mais teórico. Vamos lá, olha esse imóvel aqui, tá? Que a gente está olhando aqui em Gonzaga, né? Gonzaga, bairro de Santos. Forma de pagamento à vista, ok? Regra de pagamento das despesas, caso exista. É aqui que você vai verificar, gente, qual vai ser a regra da despesa. Olha o que ela está falando aqui. Tributos, ou seja, IPTU, sob responsabilidade do comprador. Se tiver IPTU atrasado nesse imóvel, a responsabilidade é sua. Então, qual que é a sua... O que você tem que fazer? Você tem que entrar no site da prefeitura, e você já viu que lá na matrícula do imóvel, a primeira verbação, se vocês vão lembrar, falava lá
qual que era o índice cadastral do imóvel. Com aquele número, você vai entrar no site da Prefeitura de Santos e vai levantar quais são os débitos de IPTU do imóvel. E pronto, já coloca isso aqui na sua viabilidade financeira. Ah, tem 5 mil, 10 mil de IPTU. Coloca na sua viabilidade financeira. Depois ela vira e fala aqui, condomínio. A regra do condomínio às vezes é mais confusa, mas eu explico. Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. Tá? Da avaliação do imóvel. A Caixa realizará o pagamento apenas do que exceder ao limite do valor de avaliação. Quer que eu traduza para você? Vamos então ver o valor de avaliação desse imóvel aqui. Esse imóvel está com lance de 164 mil que a Caixa está aceitando nele, mas o valor de avaliação é esse, ó. Então tá aqui, ó, valor de avaliação do imóvel, 310 mil. Segundo aquela regra, até 10%, se tiver o débito condominial, ela não está afirmando que tem, mas se tiver o débito condominial, até 10% é seu. Ou seja, até 31 mil reais você, arrematante, teria que pagar. Aí vamos colocar que existe um débito de 50 mil reais de condomínio. 31 mil reais você vai pagar, os 19 mil reais excedentes a Caixa vai pagar. É isso, simples assim, a tradução da regra. Tem 100 mil reais de débito, 31 mil reais você vai pagar, 69 mil reais a Caixa vai pagar. É isso. E aí como é que eu vou saber? Débito de condomínio às vezes é mais complicado você saber que o débito de IPTU. De débito de IPTU você entra com o índice cadastral no site da Prefeitura e acha. Débito de condomínio você tem que entrar em contato com o síndico ou com a administradora, explicar a situação e tentar levantar esse débito. Tá? Se não conseguir, você pode estimar e estimando isso aqui, o que você vai fazer? Pode estimar, meu teto é 31 mil, vê se vale a pena, dá o lance, e nesses 2 dias que você tem para pagar o boleto, você vai entrar com mais afinco. A Smart Caixa, você indicando a Smart Caixa, você consegue ali, a Smart Caixa vai tentar te ajudar a levantar esse débito, e você também nesses 2 dias pode entrar com mais afinco, ligando. Às vezes você não precisa perder tempo tentando fazer esse contato com o síndico, com a administradora antes. Mas nesses 2 dias vale a pena. Pode ser que 30 mil reais seja a diferença entre ser viável ou não essa arrematação, tá joia? Voltando aqui, galera. Aqui em cima tá as regras de pagamento, tá? Aqui, às vezes, dependendo do zoom, a imagem some, tá aqui, ó. Regra de pagamento. Se vai ser somente à vista, se vai ser por FGTS, se vai aceitar ou não financiamento, se permite financiamento e FGTS. Aqui embaixo, aí fala aquelas regras. Aqui embaixo tá, ó, as regras de que tributo sob responsabilidade do comprador, condomínio pagamento integral pela Caixa. Então aqui, ó, a Caixa vai pagar o condomínio, mas o tributo ela não vai pagar. Ela tem 4 tipos, gente. Não tem muito mistério. Ela fala aqui, ó, dos 3 primeiros com todas as letras, quem vai pagar e quem não vai. Essa última modalidade que eu queria destacar para vocês, ó. Olha como é que é escrito. As despesas de tributos até a data da venda inferiores a R$1.000 ficarão a cargo do arrematante. Essa da letra D vocês têm que fazer uma análise por exclusão. O que ela está falando ali? Que só as despesas de tributos abaixo de R$1.000 são sua responsabilidade. Aí você pensa, então, no sentido contrário, o que exceder R$1.000 de IPTU e ela foi omissa em relação ao condomínio, é a Caixa que vai pagar. Então esse aqui, às vezes, é quase que o melhor dos mundos. A Caixa está aqui falando, ó, 1.000 de IPTU até 1.000 você que paga. Qualquer valor de IPTU acima de 1.000 eu pago, qualquer valor de condomínio eu pago. Então, se aparecer essa nomenclatura que, apesar deles não terem sido tão expressos, é uma boa para o arrematante. Tá joia? Vamos seguir aqui agora, conferir formas de pagamento, tá? Legal aqui também, ó, que eu falo o seguinte, financiamento imobiliário. Vou falar para vocês rapidinho aqui. Você vai poder financiar até 95% de um imóvel Caixa, tá? Você, no mercado comum, você consegue financiar só até 80%. Imóvel Caixa, você financia até 95%, tá joia? Se você procurar um gerente que te falar em contrário, é porque ele não sabe, muita parte dos gerentes Caixa não sabe disso. Um correspondente bancário não sabe disso. Por isso que a Smart foi atrás de criar também a Smart Credit, que aprova o seu crédito, tanto Caixa quanto de outros bancos, mas ela sabe isso aqui, ele sabe aprovar crédito para imóveis Caixa, combinado? Então aqui, ó, tem as regrinhas que você pode financiar até 80% ou 90% do valor de avaliação do imóvel. Mas o imóvel, em geral,
ele tem um valor de avaliação mais alto do que o valor do lance. Então vamos colocar nesse exemplo aqui, 250 mil reais. Eu posso financiar até 80% do valor de avaliação. 80% do valor de avaliação é 200 mil, ou seja, eu poderia financiar até 100%. A Caixa que vai lá e coloca a regra, não, 100% só em feirões, só ocasional. Eu vou te financiar 95%. Então, ok? Esse quadrinho aqui é para a gente mostrar para vocês como que funcionam as regras de financiamento. É bem didático, qualquer coisa dá o pause depois e entende esse quadrinho. Agora, galera, passamos para aqui, ó, definir lance máximo. Vocês têm que entender o seguinte, imóveis da venda online, você pode dar um lance, inclusive, menor do que o maior lance atual. Sabiam disso? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Um leilão comum, você só dá lance incremental. Então, o último lance foi 100 mil, você só pode dar 101 mil. Se alguém foi lá e passou para 110 mil, você só pode dar um lance de 111 mil. Na venda online da Caixa, não. Tem lá um lance de 110 mil, mínimo da Caixa. Aí alguém deu o lance de 120, 130, 140. Você vira e fala assim, nossa, esse pessoal tá doido. E eu quero dar um lance de 115, que para mim é o máximo que vale a pena esse imóvel. Você pode dar. Mesmo o lance maior está lá em cima. Por quê? Porque como não tem multa, tem muita gente que dá lance maior e não honra a proposta. Tem muita gente, às vezes até devedor, que entra para tumultuar e começa a dar lances mais altos, mais absurdos. Então não caia nessa de disputar a qualquer valor. Estabeleça seu lance teto e vá dentro desse lance teto. Combinado? Bom, galera, agora, ó, fase de fazer a proposta. Você tem que entender que no leilão e licitação, você tem que cadastrar no leiloeiro e no site da Caixa. Então, você tem que dar lance só no site do leiloeiro. Não é a proposta por aqui, porque a gente está falando para você dar o primeiro passo na venda online, na compra direta, que você dá o lance direto no site da Caixa. Tá joia? Então, você, nas modalidades comuns, primeira e segunda praça, tem que ir no leiloeiro. Já na venda online, é direto no site da Caixa. E aí você pode indicar a assessoria da Smart Caixa gratuitamente. Eu já falei isso para vocês. A Caixa, a gente chama ela até de vovó Caixa, ela é tão boa que ela paga para vocês imobiliárias credenciadas. Ela credenciou imobiliárias no país inteiro para auxiliar seus arrematantes. A diferença é que a Smart Caixa é a que oferece a melhor qualidade de serviço, é a única presente em todos os estados do país, então você pode arrematar em qualquer lugar que a Smart Caixa vai te ajudar. E a Smart Caixa faz um trabalho além do que a Caixa obriga. A Caixa vira e fala assim, a imobiliária deve orientar como fazer um ITBI, ela deve orientar como fazer uma escritura, como fazer um registro. A gente não só orienta, a gente vai lá e faz por você, porque a gente vai além, tá joia? Então é só indicar a Smart Caixa. Ah, mas eu nunca fiz isso, eu não sei como é que fazer. Vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Só você lá no site da Smart Caixa, ó, vou voltar aqui, ó, o site inicial. Aqui em cima, tanto tem o Cresce da Smart Caixa, ó, nos 27 estados. Então lá dentro, na hora que estiver dando a proposta, vai falar assim, uma imobiliária fez a intermediação desse imóvel para você, você vai colocar sim e vai indicar o Cresce da Smart. Ó. Cresce de Rio de Janeiro. Pronto, tá aqui, ó. Cresce do Rio de Janeiro, 103,43. Ah, Cresce de Santa Catarina, 0,8344. Só copiar aqui e indicar lá. Ah, mas eu não sei qual que é o campo direito. Vem aqui, ó, tem um simulador aqui em cima, ó. Tô tampando ele. Simulador que ele te explica, ó. Em que momento você vai clicar em fazer proposta, você vai preencher seus dados e aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, imóvel próximo, vamos ver aqui, ó. Vai próximo, próximo de novo. E aqui ela te pergunta, houve intermediação de uma imobiliária credenciada? Você vai colocar sim e vai indicar aqui embaixo, ó, onde que está esse número aqui, ó, você vai indicar, né, o Cresce da Smart Caixa. Na época aqui desse print, parecia razão social, o pessoal se confundia. Hoje já aparece aqui, ó, o nome fantasia que é Smart Caixa, combinado? Então é assim que você indica Smart Caixa para ter um auxílio gratuito na sua arrematação. Inclusive a gente auxilia, como eu já disse, no pré-arrematação. Você indicou Smart Caixa. A gente fala que é pré-arrematação por quê? Porque tem 2 dias para pagar o boleto. Enquanto não pagar o boleto, você não arrematou. Nesses 2 dias, a Smart Caixa te auxilia na viabilidade financeira e jurídica do imóvel para você pagar o boleto só se você tiver convicção que vale a pena. Tá joia? Vamos lá, então.
Aqui, galera, o que eu vou fazer? Estratégias para venda rápida? Essa aula está ficando muito longa, então eu vou falar para vocês o seguinte. Eu vou te passar as estratégias de como fazer uma venda rápida no próximo vídeo da Smart Leilões. Como eu disse, não adianta fazer uma boa arrematação se você ficar com o imóvel no seu bolso. Para você colocar o lucro, você tem que fazer uma venda. E que, melhor ainda, se ela for mais rápida. Porque a gente tem ali o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, e um ROI de 50%, por exemplo, em 6 meses é uma coisa, um ROI de 50% em um ano é outra coisa, em um ano e meio é outra. Então, vou te ensinar aqui no próximo vídeo, ó, já vou mostrar para vocês o que eu vou falar para vocês aqui, ó. Vou fazer o próximo vídeo, tá joia? Gostou do conteúdo? Compartilha esse conteúdo, tá? Você pode arrematar em conjunto com amigos, com familiares, tá? Não deixe de se inscrever no canal da Smart Leilões, porque assim você não perde nada que a gente produz por aqui, tá joia? Grande abraço e até o próximo vídeo.